Olá, turma, tudo bem? Bom, estamos de volta aqui para fazer aquela aula já tradicional, falando um pouco sobre alguns experimentos que a gente pode fazer em tempos de pandemia virtuais, obviamente, para a gente ilustrar o conteúdo, tá? Mas aí, segunda-feira, a gente já começa a parte nova, a parte de relatividade, tá bom? A gente vai fazer algumas simulações aqui para falar com vocês um pouco sobre a questão da interferência e da difração, tá? Então, primeiro, se eu colocar um gotejador para pingar periodicamente um líquido, ele vai formar uma onda, certo? E essa onda, ela pode ser vista de cima, pode ser vista da lateral. Isso a gente já viu durante esse início de disciplina inteiro, tá? Pois bem, da mesma forma, eu posso fazer uma onda sonora, posso gerar uma onda sonora, certo? Com movimentos repetitivos aqui. E posso gerar também uma onda luminosa, certo? Essa onda luminosa eu posso ter o gráfico do campo elétrico oscilando, certo? A gente sabe que uma onda luminosa é uma onda eletromagnética oscilando, certo? No espaço. E a gente pode também aqui verificar na tela o que dessa onda está chegando aqui, tá? Então o que é verde é o que chega, se fosse preto não chegaria. Pois bem, então eu posso pegar essa onda luminosa, na verdade, e agora eu posso criar uma segunda onda, certo? Se eu criar uma segunda onda, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de interferência, certo? Então, vão existir regiões do espaço que têm interferência construtiva e vão existir regiões do espaço que têm interferência destrutiva, certo? Se eu colocar o gráfico no centro dessas duas ondas, você vai ver que essa onda ela passa por pontos de interferência construtiva e destrutiva. Mas se eu colocar o gráfico aqui, ó, você vai ver que uma tela aqui, né, um anteparo, você vai ver que essa região aqui, ó, ela é uma região de interferência construtiva, então chega a luz até aqui, e essa região aqui, ó, que é a mais escura, ela é uma região de interferência destrutiva. Veja que na tela não chega a luz, certo? Então esse é um exemplo de interferência construtiva e destrutiva. Obviamente que por mais que a gente modifique a frequência, certo? Da minha onda luminosa, a interferência vai ocorrer do mesmo modo, certo? Pois bem, então a gente vai mostrar também o que a gente tem visto nas últimas aulas, certo? Que são a interferência com o experimento de fenda simples, certo? Então, se eu colocar uma onda luminosa aqui, ó, em uma fenda simples, primeiro o que vai acontecer? Lembrando, certo? Vamos tentar voltar. Primeiro, quando a onda ela vem aqui, é uma onda plana, certo? Que vai incidir aqui nesse objeto, certo? E esse objeto tem uma fenda no meio, certo? A gente sabe, lá do princípio de Huygens, que quando a onda passa por um objeto, ela tem o poder de se difratar, certo? Ela tem a característica física, não é o poder, né? A característica física de se difratar. Pois bem, então, quando essa onda passa por essa fenda, ela continua sua trajetória, certo? E ela vai chegar aqui no anteparo, de modo que a região que passa aqui no meio, ela vai ter uma incidência maior e as regiões adjacentes uma incidência menor. Pois bem, se eu modificar onde o meu anteparo ele vai estar, o meu objeto, né,
meu obstáculo, melhor dizendo, vai estar em relação à luz, eu posso mudar a figura de interferência, certo? A princípio, quanto mais longe, né, quanto mais perto do anteparo, né, dessa tela que está sendo verificada, o que de luz está passando, maior a intensidade que chega, obviamente, certo? Se eu parar parte da luz aqui já perto do emissor, menos luz vai chegar lá no anteparo, certo? E é isso que vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Mas numa área maior. Pois bem, e se eu aumentar a espessura desse objeto, o que vai acontecer? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Bom, se eu aumentar a temperatura, o tamanho desse obstáculo, desse objeto, certo? Vocês vão ver que vai surgir uma figura central, certo? Mas vai surgir uma segunda figura aqui, ó. Então a gente viu isso nas aulas que existem as figuras de interferência de fenda simples, certo? Então, essas figuras vão depender da posição relativa, certo? Entre o emissor, entre o obstáculo e o anteparo. Então, ó, se eu aproximar mais do anteparo e me afastar um pouco do emissor, o que vai acontecer com essa figura? Veja, é possível ver três figuras bem formadas, certo? Uma figura aqui, ó, um ponto de máxima aqui no meio, que é onde tem a interferência construtiva, e dois pontos de máxima adjacente, um aqui, separados por um ponto de mínima, que tem interferência destrutiva. Então, quando a luz passa por essa fenda simples, o que vai acontecer? Ela vai se dividir como se fossem duas ondas, certo? E essas duas ondas vão interferir construtiva e destrutivamente, tá bom? Uma outra coisa que acontece também é se eu colocar agora duas fendas, certo? Ou fenda dupla. O que vai acontecer com a onda que passa aqui, certo? A princípio, ó, vamos ver aqui o que vai acontecer. Bom, então vocês podem ver que o experimento de fenda dupla, o que acontece? Você vai ter duas ondas que vão se difratar aqui quando passar por esse obstáculo, certo? E após a difração, elas também vão interferir construtivo e destrutivamente, então vocês vão ter também pontos de máxima e de mínima, tá? Então aqui você vê na prática isso que acontece, lembrando que essa simulação ela é uma simulação que está disponível no site do FET, tá? Que é da Universidade do Colorado, FET, P-H-E-T. Então já está no Classroom isso aí, vocês podem dar uma olhada lá. Uma outra coisa também que vocês podem ver são as figuras de difração quando o obstáculo muda, certo? Então, se você tiver um obstáculo circular, você vai ter círculos concêntricos quando a luz passa. De novo, lembrando, mais uma observação, né? Isso daqui, gente, nada mais é do que o fenômeno da difração ocorrendo e o que ocorre pós-fenômeno de difração, certo? Então, em geral, o fenômeno de difração, como a gente já sabe, é o fenômeno que ocorre nas ondas quando elas têm a capacidade de contornar obstáculos. Então, se você não tivesse a difração, quando você incidisse uma luz em um ponto, o que você deveria ver era um ponto igual aqui, certo? Mas não é isso que acontece. Aqui, nesse caso, você vai ter figuras concêntricas, círculos concêntricos, certo? Então, por curiosidade, ó, se eu colocar um quadrado, olha que interessante que a gente vai ver na figura, certo? Não são quadrados concêntricos, certo? Se eu colocar um círculo e um quadrado, olha que interessante, ó, que aparece, certo? Alguns círculos, eles vão interferir dessa forma. Existem círculos concêntricos e dentro deles pequenos círculos, certo? Se
Se eu colocar uma menina, ó, que coisa interessante, um desenho de uma menina, né? Então, no mais, vejam que se eu mudar o comprimento de onda ou a frequência, ó, o tamanho e a forma desses círculos concêntricos, ela muda um pouco, certo? Por quê? Porque o comprimento de onda, a frequência está ligada ao comprimento de onda. E o comprimento de onda está ligado a como essa luz vai passar por esse obstáculo, certo? Então, esse também é uma observação importante. Tá bom, gente? Então, com isso, a gente encerra esse capítulo. Obrigado pela atenção de sempre e até a próxima.